Então, né, como eu falei, só no século XIX, fim do século XIX, aliás, o pessoal começou a usar uma varetinha que depois veio a ser a batuta, né? Que eu não sei por que é tão caro, né? Porque é um pedacinho de coisa com uma coisa assim. Aí tem como as varinhas dos bruxos lá do Harry Potter, você tem o pomo de não sei o quê, você tem a varinha de cedro, a varinha de não sei o quê, a madeira de não sei o quê, não sei para que tanta coisa, né? Mercado capitalista é assim e é isso, tá? Mas basicamente, quando a gente fala dos gestos simples, dos gestos, você pegou uma partitura em 4x4, né? O que você espera de um regente? Por exemplo, eu vou fazer 2x4, 3x4 e 4x4, né? Então, quando você vê uma partitura, tá, essa varinha é porque também assim, ó, quando você tem um número de 5, 6 músicos, você consegue fazer com a mão mais tranquilo. Mas quando você tem 60 músicos, isso aqui é uma extensão da sua mão. É como se eu aumentasse o meu braço até esse tamanho, tá? E aí, é difícil, por exemplo, você ter uma batuta preta, porque se você está em ensaio, tudo bem, mas se você está em concerto e o fundo aqui está preto, né, e a minha roupa é preta, aí você não consegue enxergar a batuta, tá? O músico não consegue. Então, por isso que eles optaram ali pela branca, tá? Quando você pega uma partitura 2x4, você tem que esperar algumas coisas do maestro, né? Geralmente, e aí isso é uma tradição, a mão da batuta ela vai marcar o pulso e a quadratura, né, da música. Então, eu vou dizer aqui o quanto, qual a pulsação dessa música e se ela deve ser pensada de forma binária, de forma ternária ou de forma quaternária, né? Então, essa mão ela vai falar basicamente isso, né? Se você pega uma partitura que por exemplo, um pouco mais complexa, de 7, por exemplo, a gente pode reger em 7, né? Mas a gente também pode pensar na divisão pensando na frase musical. O que a frase musical diz. E aí, às vezes, a frase musical está dizendo que é 3 mais 4 ou 4 mais 3, né? E totalizando 7. Então, se é nesse caso, aí a gente vai falar, olha, essa melodia, essa parte, ela está em 7, mas eu vou reger em 4 mais 3 ou em 3 mais 4. Tá? A gente também pode pensar nisso para facilitar algumas coisas ou para dificultar, né? Ou em 5 a mesma coisa. Às vezes está 2 mais 3 ou 3 mais 2. Né? A gente pensa assim também. Mas como a maioria do nosso repertório, tudo que a gente tocou está em 2, 3 ou 4, então a gente vai falar de 2, 3 ou 4. Né? Então, então eu falei dessa mão. Essa mão, espera-se que seja comunicado as expressões das coisas, né? Isso é uma coisa bem genérica, tá? Porque há várias discussões se é isso, se não é isso, se deve ser feito isso ou aquilo, há várias discussões. Mas, genericamente, né, essa mão é a mão da expressão da coisa, das articulações, enfim, mostrar outras coisas, né, os afetos, etc. Né? Então, às vezes, por isso que o maestro, às vezes, ele tem que ser meio ator, porque às vezes você está regendo uma coisa aqui, né, mas ela é meio sofrida, né? Então você vê o cara fazendo assim, tipo, ai meu Deus do céu, meu coração tá todo partido nessa hora, tal.
e ele tem que mostrar, de alguma forma, que aquele negócio é sofrido. Então, às vezes você está aqui espelhando o movimento, fazendo o gesto, espelhando o movimento, mas precisa, sei lá, dar uma entrada para o cello. Então, eu estou aqui, aí eu já preparei o cello e entrou nesse próximo, né? Ou a música tem um crescendo, né? Então a gente às vezes faz assim, né? Esse chamando, tipo, vem, 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 toca comigo, aqui, nós, né? Ou senão o próximo gesto, o próximo tempo, ele vai ser um fortíssimo. Então eu já preparei aqui, né? Aqui assim, vai ser forte, ou vai ser menos, né? Vai ser mais fraquinha, né? Você aqui, ó, fica quietinha, fica quietinha, fica quietinha, né? E você toca mais, tal. Então, mais ou menos essas coisas que a gente vai fazendo com a mão esquerda, tá? Sinal binário, que eu vou demonstrar nessa mão. Então, assim, a gente pode fazer uma coisa importante que a gente tem que saber como músico. O primeiro tempo, ele sempre vai ser aqui embaixo, no meio, né? Vai ser sempre embaixo, tá? Fala, Rê. Você quer falar? Ah, tá. Então, o vai ser sempre embaixo aqui, né? E aí vai modificar conforme os negócios. Então, e aí o 2 é um gesto para fora e centralizando, né? Porque se a gente faz assim, ó, embaixo, em cima, ou só assim, embaixo, em cima, pode ficar confuso, tá? Então, geralmente a gente faz 2, 2, 2. E aí, conforme o andamento, a expressão, a articulação da coisa, né? A gente pode fazer o 2, 2, né? Eu quero uma coisa mais marcada. 2. E principalmente se for rápido, né? 2. Porque se for rápido, não dá para fazer assim. 2, né? Então a gente economiza o gesto. 2, 2, 2. Se for uma coisa ligada, né? Olha. Né? Então a gente faz 2, 2, tá? Uma coisa mais ondulada, tá? O 3, então, sempre para baixo e no meio. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Tá? Então, o no centro, o 2 para a direita e o 3 sempre importante, depois eu falo disso, mas então, o 1 no centro, o 2 para a direita, para minha direita no caso, e o 3 como levare, né? Como o pulso para o próximo né? Então, 2, e 2, e e assim por diante. O 4, então a gente faz quase a cruzinha lá, né? sempre no meio, 2 para a esquerda, 3 para a direita e 4 como levare pro de novo. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tá? Então, esses gestos, eles são gestos que a gente tem que a gente vai esperar, né, do maestro. Óbvio que o trabalho do maestro não é só ficar fazendo isso aqui, né? O trabalho do maestro é trazer uma discussão estética, musical, interpretativa para aquele papel, né? Que isso, né? Para esse papel que não é a música.
a música é o que a gente vai fazer junto, né? Esse papel, como eu sempre falo, é o registro da música que a gente vai fazer quando ela estiver acontecendo, né? Então, por isso justifica que no ensaio o maestro ele pode fazer a coisa mais quadradinha, né? Mas às vezes no concerto ele vai fazer as doideiras dele, que é para o quê? Lembrar ao músico o que foi combinado durante o ensaio, né? Então, olha, nessa parte aqui, a gente lembra que a gente combinou que é forte? Então a gente vai fazer forte esse negócio, né? Ou senão, ó, lembra que é pianinho, pianinho, pianinho? Então, a gente acaba utilizando do corpo, da expressão do rosto e de todas as coisas para lembrar os combinados do ensaio, né? Mais ou menos essas coisas. E para finalizar, eu acho que a função, uma das funções do maestro e das pessoas que estão na frente é instigar o questionamento, né, interpretativo, musical, teórico, seja qual for, estético, dos seus componentes, né? Instigar o questionamento. Então, o Sanders e o Rafa começaram a fazer isso semana passada, falando numa coisa bem importante, que é a coisa da fórmula de compasso, né? E eu achei que a gente podia pensar sobre isso, mandando aquele exemplo para vocês, né? Aquele exemplo de estudo, de partitura, enfim, para vocês, né? Com duas provocações, né? Porque eu colocava só as partituras lá, né? E o que dava para ver nas partituras era só os sinais gráficos, a fórmula de compasso e os sinais gráficos, cocheia, semibreve, semínima, etc. Né? E aí eu fiz uma provocação para saber de vocês do que, a partir dos nossos conceitos concretizados ali, fixados, né? Qual das músicas a gente considerava mais rápida ou mais devagar, etc. Né? E a gente acabou não fazendo a pergunta mais importante. O Xisto, que foi a única pessoa que se manifestou, aliás, pessoas, quando a gente mandar exercícios, se manifestem, por favor. Tá? Aí o Xisto manifestou falando de uma questão também que é só estética, né? Ele coloca na resposta dele, eu acho que é a número 2, se não me engano, porque eu acho que está mais profissional, tal. Que é uma questão só estética, tá? Eu acho que aí a pergunta que a gente tem que fazer desde quando a gente começou a estudar fórmula de compasso, a partir de hoje e desde aquela para sempre, né? Qual o referencial, né? Sempre antes de fazer uma afirmação, perguntar, depende, né? Falar, depende, né? Qual é mais rápido? Depende. E aí, quais as perguntas eu posso fazer a partir disso? Qual o andamento, por exemplo, né? Eu vou, só para finalizar aqui,